O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar nós também a este banquete da família de Deus. Vamos, com um pouco de paciência, meditar sobre a beleza do dia de hoje, o mistério do dia de hoje. Eu peço que vocês me acompanhem nesta caminhada bíblica que eu vou fazer com vocês. E isso vai ampliar a nossa cabeça. Deus não nos criou para ser tatu debaixo do chão, é ainda menos avestruz quem fica com a cabeça dentro do chão. Deus nos criou para olhar para o céu e ver as maravilhas de Deus. Mesmo que isso poderia até ser difícil, dar um nó na nossa cabeça no começo, mas aí a gente vai se acostumando, vai refletindo. Agora, irmãos, uma coisa é clara no Antigo Testamento. O povo de Israel teve uma experiência forte do amor de Deus, que começou no Egito. O povo era escravo no Egito, o povo sofria terrivelmente, era massacrado, torturado pelos carrascos. De repente, Deus envia Moisés e liberta este povo. Então, a primeira experiência que o povo faz é que existe um Deus soberano, Deus dos deuses. Existe um só Deus poderoso, mais poderoso do que todos os deuses do Egito. O Egito era maluco, até as rãs adorava, até os peixes, cobra, tudo adorava, tudo que passava pela frente. Então, o povo de Israel compreendeu que Deus era um só. Deus Todo-Poderoso, Deus do universo, Deus dos deuses. Na verdade, não existe deuses, mas de repente existe algum ser superior. Também ser um pouco mais do que os homens não significa ser Deus. Deus é um só, um só. Esta foi a experiência do povo de Israel. Um só Deus amoroso, cuidadoso, que se preocupa comigo e que vai até o Egito para me libertar. Esta foi a experiência do povo de Israel. Um Deus misericordioso, um Deus que perdoa. Vocês ouviram aqui na primeira leitura, Moisés, ele sobe o Monte Sinai e faz uma experiência de Deus. Deus passa. E Moisés fala, Deus misericordioso, lento para a ira, bondoso, que perdoa as culpas. Tende misericórdia, Senhor, este povo de cabeça dura.
Você se lembra da primeira leitura. Então, é um Deus que ama e que não se cansa de amar e que não fica contando as faltas. É um Deus misericordioso. Atenção, porque esta foi uma experiência única e custou sangue ao povo de Israel. O povo de Israel continuamente não aceitava todos os deuses dos povos que queriam oprimi-lo, entende? Quando ele foi para a Babilônia, se lembra o episódio de Daniel na fornalha ardente, porque não queria adorar o rei, não queria adorar os deuses da Babilônia. Então, custou sangue, martírio, esta fé no único Deus. Mas é bom olhar para o Antigo Testamento e entender esta pedra fundamental. Existe um só Deus que é amor, que cuida de mim. Eu sou o povo escolhido, eu pertenço a Deus. Ele é meu Pai, Ele é bom, Ele que criou o mundo para mim. Compreende como é que funciona o Antigo Testamento? E até aqui estamos caminhando, mas de repente aparece Jesus. Aí, quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é uma pessoa misteriosa. Alguém pensa que é um profeta, mas ele é o Messias. E a palavra Messias significa o Filho de Deus vindo neste mundo. Pedro fala, tu és o Messias, o Filho de Deus que deve vir nesse mundo. Entende? E é claríssimo o poder de Jesus. Nunca ninguém curou os cegos. No Antigo Testamento você não encontra um milagre de um cego curado. O único que podia fazer isso era o Messias, o Filho de Deus. E assim vai por diante. Jesus que ressuscitou dos mortos. Jesus que sobe ao céu, como vimos, entende? Então é claríssimo que Jesus é Deus, é o Senhor. Meu Senhor e meu Deus, fala Tomé, quando aparece o ressuscitado, compreende? Então, aqui começa a briga, a luta. Existe um só Deus ou existe dois? Você compreende que para quem tem cabeça fechada, aí Jesus é um herege. Jesus fala coisa que não pode ser falada. Ele se define Deus. Portanto, Jesus deve morrer. Jesus foi morto exatamente porque o povo não queria compreender que Deus não é aquele quadradinho que você pensa. Deus é maior. Deus é família, mas os judeus daquele tempo falam, não pode existir, porque Deus é um só. Agora aparece o Filho, o que é isso? Entende? Não é. E Jesus foi morto porque o povo não compreendia o mistério da Santíssima Trindade e achava um absurdo Jesus se definir como Deus. E até hoje isso continua, continua lá no povo de Israel. Mas a surpresa não termina aqui. No final da sua vida, antes de subir ao céu, também na última ceia, Jesus promete o Espírito Santo. É necessário que eu me vá, porque enviarei a vocês o Espírito. Ele vos ensinará todas as coisas. E de fato, acabamos de celebrar o dia de Pentecostes e compreendemos que o Espírito Santo é ele também Deus, Senhor que dá a vida. Falo, creio. Aí pronto, agora acabou, Antes era um só Deus, depois o Filho, depois o Espírito Santo. Como é que é? Agora vira aquela bagunça do Egito, daqui a um pouco vamos começar a adorar as rãs e os ratos, entende? É claro que não é assim, É importante compreender que Deus é mais do que a minha cabeça, porque se Deus coubesse na minha cabeça, então não seria Deus, Sou eu que
que consigo caber em Deus, mas não Deus na minha cabeça. Porém, eu posso, pelo menos, refletir. Olha, é claríssimo. Existe Deus que é meu Pai, o Deus Criador. Sou um tonto, vai dizer tudo se criou do nada, se criou sozinho. Como se criou sozinho? Alguém deve ter criado este universo, compreende? O Deus Criador, sentir a presença de Deus que me ama, que cuida de mim, que me salva, como o povo sentiu a presença do Pai lá no Egito, que o libertou. Um Deus misericordioso de amor. Todos nós fizemos esta experiência. E todos nós fizemos a experiência de Jesus que nos arranca do buraco, o Salvador que nos resgata. Também sou um cego, não entende isso. Sou uma pessoa assim que não tem cérebro, não entende isso. Quem tem bom senso compreende, Jesus me salvou. Aí você sabe contar de onde Ele te tirou, de qual buraco te tirou, o que Ele fez por você. Compreende? Aí, sobre o Espírito Santo, ainda mais, quem é que não tem experiência do Espírito Santo, gente? Todos nós sentimos que Ele é uma pessoa viva, forte, operante, ativo, entende? E aí vem a pergunta, então, são três ou são um só? Olha, eu hoje não pretendo responder a esta pergunta, porém, pelo menos queria que ficasse na cabeça de vocês. Eu vou dar o caminho. Mas depois você vai pensando. Olha aqui, este quadro que aparece aqui, esta pintura, entende? Este é representado como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E este quadro, assim, não foi invenção de Rublev, este pintor que fez o quadro. Na verdade, ele, repito, como eu já falei no começo, ele lembra a aparição do Senhor, do Deus, em Mamré. A aparição a Abraão. E Abraão está sentado debaixo do carvalho de Mamré, e de repente vê chegar 3 homens, 3 anjos, 3 homens até ele. E quando Abraão saúda, ele fala, meu Senhor. Fala como se fosse um só. Meu Senhor, se encontrei graça aos teus olhos para aqui que eu vá preparar um bezerro, vou preparar uma carne assada, vou preparar um caldo para vocês. Pode ir. E ele vai preparar e esta pessoa fica sentada. E aí depois Abraão volta e às vezes fala como se fossem 3, às vezes fala como se fosse um. É muito bom retomar esse trecho, porque ele é muito misterioso. Já no Antigo Testamento havia a percepção que pensar em Deus como se fosse uma pessoa só não estava certo. Deus era mais do que uma pessoa normal. É lógico. E a coisa caminhou e se tornou esta imagem muito bonita. Atenção que estas 3 pessoas estão muito em comunhão entre elas. Olha, o filho está um pouco reclinado, como se estivesse escutando o pai. E o Espírito Santo está esparramado, está mesmo projetado nos 2. Okay? Isso te dá pelo menos a percepção que existe comunhão, existe uma unidade dentro desta família. E Santo Agostinho fala assim, você não entende isso, mas pensa, nos Atos dos Apóstolos, não está escrito que os primeiros cristãos eram um só coração e uma só alma? Não está escrito isso? Entende? Está escrito, nos primeiros cristãos era um só coração e uma só alma, ninguém dizia a sua propriedade, o que pertencia, tudo era em comum. Se lembra? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, também capítulo 4. Então você compreende, fala Santo Agostinho, que podemos ser muitos, mas o amor nos une. Aí você começa a pensar, puxa vida, o amor. Existe o amor na vida.
E o amor é uma força que une dois corações, une duas pessoas. No casamento, isso deveria acontecer naturalmente. O esposo e a esposa que se unem formam uma só família. E o fruto, você vê, são os filhos. Você percebe que a família de Deus é uma família muito especial, porque nunca teve um tempo que o filho não existia, sempre existiu junto. Porém, na maneira humana, que as coisas acontecem devagar, então você entende marido, mulher, como uma coisa só. E os filhos. E atenção que os filhos quase que exigem que o pai e a mãe sejam uma coisa só. É difícil um filho separar o pai e a mãe, tanto que quando acontece uma separação, parece que está rachando o coração do filho. Porque o filho, ele não consegue se dividir, ele considera o pai e a mãe como uma coisa só. É interessante isso, reflita sobre a tua vida e você vai ver. Então, dentro da família você tem um exemplo. E de fato, quando o pai e a mãe estão juntos, quase que não se distingue um do outro. Não é bom falar os meus filhos, os nossos filhos, porque você não fez sozinho, entende? Então, a mulher sem o marido não consegue fazer, o marido sem a mulher não consegue fazer. Então, falar os nossos filhos é uma linguagem até boa para falar. Então, você percebe que a unidade deu origem a uma nova vida. A família é um exemplo bonito. E atenção, porque esta experiência de unidade de coração, a gente fala, é possível fazer. É possível fazer, gente. Quando duas pessoas começam a namorar, eu sempre falo assim, gente, namoro é 2, 3 anos. Oh, padre, 2, 3 anos. Aí a gente cansa já. Gente, você não tem ideia de como é difícil casar. Eu acompanho casais há 40 anos. Coisa mais difícil do mundo casar. Parece que quase 1000 maravilhas, depois você briga, quebra o pau, separa. É uma coisa que só Deus sabe. Então, precisa se acostumar a amar, a se amar, a se acostumar a isso. Porque se você vive o casamento como se fosse uma exigência, tem que me dar isso, tem que me lavar a roupa, tem que fazer isso, você tem que trazer dinheiro em casa, aquela cobrança. Meu Deus, que casamento é esse? Porém, se os dois aprendem a se amar, se aprende o amor verdadeiro, o amor gratuito, os dois acabam se unindo, que quase não conseguem se pensar diferente. Isso mesmo, a gente divide até o serviço, mas atenção, porque quero dizer isso, que quando o filho olha para os pais, olha como se fosse uma pessoa só, pai e mãe, entende? Porém, também, marido e mulher, esposo e esposa, não conseguem se pensar divididos, entende? O verdadeiro amor é isso. Não consegue se pensar. Chega um momento que quase pensam juntos, quase pensam a mesma coisa. Puxa, estava mesmo com isso na cabeça, o outro fala, entende? Mas não é questão de parapsicologia, é questão de que você está tão acostumado que até os neurônios se unem, entende? Até o coração se une. E você vê isso. Porém, tudo isso está alicerçado no amor. No amor. Então, se você ama, você conhece o amor, fala Santo Agostinho, no diário de hoje. Né? Se você ama, você conhece o amor. Precisa que haja amor. E aqui em Deus, tudo é amor, amor puro. Então, gente, eu hoje quero só indicar o caminho para entender o mistério, tá bom? Não estou explicando nada, porque, assim, é muito longo. O Santo Agostinho, nosso querido amigo, era um bispo muito sábio, muito inteligente. E tinha os outros bispos ao redor dele que falavam, puxa vida, você sabe tanta coisa, por que não escreve um livro sobre a Santíssima Trindade? Porque a gente aqui não sabe o que falar quando está na hora de fazer a homilia. E também explicar. Santo Agostinho
levou a vida inteira para escrever o seu livro. E escreveu De Trinitate, sobre a Santíssima Trindade. Um livro de 400 páginas, muito duro para mastigar. Mas, bom, não aconselho de ler, mas é muito bonito. É muito bonito. Gastou a vida inteira para escrever, para pensar. A vida inteira. E a conclusão que ele chegou é isso. Se você ama, você conhece, você entra no mistério e você compreende. Se você não conhece o amor, convém você parar por aí, que nunca vai compreender a Deus. Porém, faça esta experiência, até entre vocês aqui. Por exemplo, existe os sireneus. Então, que haja amor entre os sireneus, haja compreensão, haja diálogo, integração, não sei, há os motoristas. Que haja amor, que a gente possa arrancar da cabeça aquela coisa terrível. Puxa vida, ele quer fazer a minha caveira, ele quer puxar meu tapete, eu vou mesmo. Isso tudo é do capeta. Então, se você procura a integração, a comunhão, o diálogo, entende? Observa aqui a segunda leitura que lemos, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Alegrai-vos, precisa se alegrar diante deste mistério, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, o diálogo, a paz, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com beijo santo. Aí você fala, puxa vida, estamos no Brasil, homem não beija homem, no máximo homem, mulher, mas... Gente, é a cultura do Brasil, porque se você vai a outro país, na Europa, por exemplo, é normal homem beijar homem. Mas não quer beijar, não tem problema, dá um abraço, dá na mesma. E importante é que tenha uma percepção de comunhão, de amizade, entende? De afeto, de carinho. Eu estou junto a você, eu quero te promover, eu quero assim, te ajudar, se me parece que você está errando, mas quando uma pessoa erra, eu não vou proclamar, olha, está errado, viu? Entende? Isso é coisa ruim. Eu posso corrigir assim, a sós. Isso é uma coisa muito importante, é muito boa. A comunhão, a família, isso é importante, família fundada no amor, não família fundada, alicerçada em cima da cobrança, do interesse econômico. Isso não é família, entende? Isso é um desafio para todo mundo. Nem a família natural tem amor, hein? É só olhar o que acontece quando tem que dividir a herança, Deus nos acuda, entende? Mas se você tiver amor, é uma outra coisa. É uma outra coisa. E você vai experimentar como Deus une os corações. Une os corações. De verdade, se uma pessoa não é capaz de amar os amigos, os irmãos, não vai conseguir nem casar. Não vai conseguir, porque a primeira coisa, o casamento é um relacionamento de amor, de irmandade. Antes de ser esposo e esposa, os dois são irmão e irmã. Amigos, irmãos, irmãs. Aí se não se ama como irmãos, casamento vai para o beleléu. Então, precisa aprender a amar. Então, vai percorrendo este caminho, sim. Não tem como falar muito mais hoje, mas fica aí. 3, 1, como é que esta história, entende? Você vai perceber que quem está errado é nós, entende? Que nós somos acostumados, eu faço isso, eu faço aquilo, eu que fiz, eu que fiz. Mas não existe eu que fiz, você fez porque outro te ajudou, ou porque ajudou o outro. É nós que fazemos, nós que caminhamos, nós que ganhamos, nós que conseguimos passar do eu ao nós, eu e você, nós, a gente. Isso seria a conquista para caminhar, para compreender. Tá bom? Fiquem com este pensamento hoje.
percebo que os nossos músicos elaboraram uma música para nós. Aí você vai acompanhando e vai pensando e vai falando, olhando para esta imagem e fala: eu também sentar neste banquete, eu também quero fazer parte desta família. Isso é um canto que vocês conhecem, não é um canto desconhecido. Nós vamos fazer como o Padre Jean Pietro falou. Através da canção vamos rezar e pedir isso para Deus, né? Olhando para essa imagem que representa aqui para nós esse amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse amor que foi derramado em nós. Quando o Espírito Santo veio, Ele nos deu o dom da comunhão divina, o dom da unidade. Então vamos pedir isso para viver entre nós aqui dentro da Missão Belém, dentro das casas de acolhida, dentro dos grupos. Pedir também para viver isso com a nossa família de sangue, com os nossos irmãos e irmãs que também conosco buscam um caminho novo, uma vida nova em Jesus. Por isso, eu convido você aí a pegar na mão do seu irmão. Isso, é uma canção de unidade, então tem que pegar, igual na do Fabinho ali, né? Pode ficar em pé também, isso. E aí a gente vai pedir isso com força, com fé. Também não pode ficar ninguém sem dar a mão para o outro, tá bom? Se tem alguém sozinho, o outro que tem um pouquinho mais de força vai até ele lá, pega a mão dele. E a gente vai pedir que Deus cure, né, toda forma de divisão que impede essa comunhão que Ele quer dar para nós. Amém? E você também que está nos sítios, aí nas casas, faça o mesmo. Vamos juntos pedir através dessa canção esse dom. Que seja que seja É o que eu quero mais. Que seja que seja é o que eu quero mais. É o que eu quero mais. O teu amor é o que nos torna capazes. É o que nos torna capazes. Sem medo algum, se amem mais. Se amem mais, sem medo algum. Sem medo algum, se amem mais. Se amem mais. O meu espírito é quem age e faz. Quem age e faz. Que seja é o que eu quero mais. É o que eu quero mais. Que seja é o que eu quero mais. O meu amor é o que os torna capazes. É o que os torna capazes. Sem medo algum. Sem medo algum, se amem mais, se amem mais. Sem medo algum, se amem mais. O meu espírito é quem age e faz. É quem age e faz. Sem medo algum. Sem medo algum, se amem mais, se amem mais. Sem medo algum, se amem mais. O meu espírito é quem age e faz. Fala pro irmão assim, ó. Sem medo algum. Diz pra ele, pra ela. Se amem mais. Sem medo algum. Convence ele. Se amem mais. Se amem mais. O meu
Espírito. É Jesus quem diz isso. É quem age e faz. É quem age e faz. Dá um abraço nele, dá um abraço nela. Isso, feliz dia da comunhão.